grande alegria poder retornar a essa casa, que sempre, com muita generosidade, abre as portas físicas e espirituais para podermos acolher. Nesses momentos tão valorosos que nós temos de aprendizado do Evangelho, e a gente, às vezes, na jornada humana, a gente custa a entender realmente o valor do Evangelho. Muitas vezes a gente imagina que falar de Evangelho é um monte de coisa que a gente, eu já sei. Só que é um já sei que a gente não coloca em prática, né? Então o efeito muitas vezes é o mesmo que não saber. Então não nos basta saber de cor o Evangelho. É necessário que tenhamos o Evangelho no coração de fato. E saindo, produzindo bons frutos através de nossas mãos. Né? O bom mestre possa nos auxiliar, ampliando as nossas compreensões, a fim de que, mergulhando, mesmo que pouco a pouco, nessa lição imortal, nessas palavras de vida eterna, nós possamos compreender o real sentido desse aprendizado, a fim de transformarmos o mundo num lugar melhor. Nós vamos tomar um trechinho que Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 25. É uma perícope. Perícope é aquele trecho que está contido no Evangelho. Existem os capítulos estão divididos em versículos, e, eventualmente, dentro de um capítulo, a gente encontra aquela separação. É como se fosse um título dentro do capítulo e uma sequência de versículos que tem um significado, se enfeixa dentro de um determinado assunto. Então, para hoje, nós vamos verificar uma perícope que foi colocada, está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículos de 19 a 34, é relativamente longo o número de versículos, e Kardec preocupou-se em colocar a maior parte dessa perícope, ele coloca no capítulo 25, mas uma pequena fração ele retira e coloca lá no capítulo 14. Então, é uma passagem muito significativa de Jesus, quando ele estava no Sermão da Montanha, e recordemos que foi somente Mateus que teve a preocupação, o cuidado, em fechar aquilo que Jesus nos ensinou, porque embora eles estivessem reunidos a um certo número, um número até, digamos, volumoso de pessoas naquele instante, Jesus falava para aqueles que ali estavam, naquele local, naquele instante. Mas a sua mensagem, nós sabemos, dirige-se a toda a humanidade, em qualquer lugar, independente de credo, independente de ocasião. Dirige-se, portanto, até mesmo a nós. E por que não dizer exatamente para nós? Então, naquele momento, quando Jesus estava reunido à multidão, ele inicia aquilo que ficou passado, que passou para a posteridade com o nome de Sermão da Montanha. No primeiro capítulo, Mateus preocupa-se em trazer um momento de consolação, de conforto, de esperança que Jesus dá a todos os sofredores, o que nos inclui igualmente, porque estar no mundo de provas e expiações é estar sendo chamado às provas, às expiações, ou seja, o sofrimento, ele graça em todos os lugares e nos impulsiona para frente, por mais que tenhamos dificuldade de compreender. Mas naquele momento, Jesus diz que todo aquele que passa por tormentos, que passa por sofrimentos, por perseguições, todos, sem exceção, alcançarão o consolo. Seremos todos bem-aventurados. Depois de consolar a multidão, Jesus explica a comunhão com o Pai, ensinando-nos a orar ao Pai Nosso. E depois nos traz uma série de recomendações, um grande número de sugestões de como deveria ser de fato o nosso comportamento diário, a fim de que pudéssemos edificar o reino do Pai aqui onde nós estamos. Então, é exatamente num desses trechos, quando Jesus vem nos falar sobre os nossos processos do dia a dia, que ele nos recomenda. Claro que não vamos fechar tudo, mas apenas pincelar uma coisa ou outra para chegarmos ao nosso objetivo. Então, dentre essas recomendações de Jesus, ele nos recorda: não queigais em tesourar para vós tesouros na terra, aonde
os ladrões desenterram e roubam, e onde a ferrugem e a traça os consomem. Mas entesourai para vós tesouros no céu, aonde nem a ferrugem nem a traça os consomem, e os ladrões não desenterram e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. E no desenvolvimento dos versículos seguintes, Jesus vem, portanto, nos apresentar estes opostos. Ele inicia falando de tesouros do céu e tesouros da terra. Jesus nos traz comparativos através de elementos da natureza que ele sempre se servia, recomendando-nos que nós olhássemos as aves do céu, mas que também observássemos os lírios do campo. Ele nos fala neste momento, embora Kardec tenha colocado em apartado em outro capítulo, ele nos fala que não é possível servir a Deus e a Mamon, uma entidade que significa, simboliza a vida do mundo, os tesouros que nós queremos tantas vezes cultivar aqui na terra. E nessa passagem, nessa pergunta, Jesus dirige-se particularmente às nossas ansiedades, aos nossos temores, às nossas preocupações, em especial em relação à vida que nós levamos. Porque ele nos fala: por que andais solícitos pelo que haveis de comer ou que haveis de beber? Não andeis vós, pois, preocupados com o dia de amanhã. Jesus então nos fala que nós devemos ter atenção ao dia de hoje e não nos preocuparmos com o futuro, que Deus sabe, mas nós não. Às vezes nós fazemos tantos planos de futuro e de repente os planos de Deus para nós divergem diametralmente daquilo que nós planejamos até para o dia seguinte. Não estamos falando com isso que nós vamos viver tal qual a natureza, vivemos apenas daquilo que podemos colher, porque já passamos dessa fase, mas que devemos observar cada dia como oportunidade bendita de crescimento, de aprendizado, de realizarmos boas ações, bons pensamentos, de cultivarmos belas amizades. Essas deveriam ser as nossas preocupações. E quando Jesus então nos apresenta sempre esses contrapontos, os opostos do que é espiritual e do que é material, para que possamos então compreender, talvez, com um pouco de esforço de nossa parte, o alcance daquilo que Jesus, com muito mais sabedoria, sabia observar. Vamos recordar algumas questões do Livro dos Espíritos, sendo a primeira delas uma que eu tenho certeza, se não todos, a maioria daqui já sabe de cor. E a primeira pergunta, quando Kardec indaga da espiritualidade, que é Deus? E às vezes, por ser uma pergunta e resposta tão repetida dentro da casa espírita, nós não observamos pequenos detalhes ou simplesmente reproduzimos a resposta sem atentarmos a coisas importantes. Porque diante da questão de Kardec, ele obtém a resposta: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Em poucas palavras, resume aquilo que nós temos, ou não, capacidade de compreendermos no estágio evolutivo em que nos encontramos. Mas é interessante notarmos que a primeira parte, os espíritos conceituam Deus como sendo a inteligência suprema, não a única. Deus é a inteligência do universo, como se fosse algo restritivo. Na verdade, colocam-no em grau superlativo, como de fato é, mas colocam como inteligência suprema. Se assim é, se existe uma inteligência que pode ser catalogada como suprema, por dedução, chegamos à conclusão de que existem outras inteligências, não tão grandiosas como a inteligência divina, mas ainda assim, inteligências. Por esta razão,
nos debruçamos sobre aquilo que Kardec pergunta na questão de número 76. Que definição podeis dar dos espíritos? Ao que ele obtém como resposta: são os seres inteligentes da criação. Sendo Deus, portanto, a inteligência suprema, e as outras inteligências que lhes são inferiores são denominadas espíritos. Recordando aquilo que Descartes nos fala: penso, logo existo. E parafraseando, penso, então sou inteligente, logo sou um espírito. Então nós somos espíritos. Somos espíritos em experiências materiais. Não somos matéria em experiências espirituais. Temos a nossa origem divina. Poderíamos, portanto, dizer, se for possível uma certa liberdade poética, poderíamos dizer então que somos herdeiros de Deus, que trazemos em nós, e aqui há apenas um aspecto metafórico, uma analogia e não uma semelhança, trazemos em nós o DNA divino. Porque sendo Deus a inteligência suprema, se somos os seres inteligentes, isso nos faz compreender aquilo que está no livro do Gênesis, do Antigo Testamento. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Não no aspecto material, porque nos conta Kardec, Deus é imaterial. E a esse respeito, inclusive, falando sobre a matéria, nós observaremos na pergunta 22A do Livro dos Espíritos, Kardec indagando: que definição podeis dar da matéria? Ao que ele obtém como resposta: é o laço que prende o espírito, o instrumento do qual se serve e sobre o qual atua. O instrumento do qual se serve e sobre o qual atua. Se nós observarmos então a matéria, inerte ou viva, não importa, nós observaremos que, à exceção dos seres humanos, a inteligência não é um atributo, no sentido real, profundo da palavra, presente nos demais seres da criação. Filhos de Deus, não há dúvida. Mas não observamos aqueles capazes de fazerem cálculos, de desviarem os elementos da natureza. Somente nós somos capazes de raciocinar, de observar, abstrair e criarmos soluções para problemas que nos surjam. O que demonstra que a inteligência não é, novamente, um produto, um atributo da matéria, é do espírito. Assim sendo, nós expressamos a nossa inteligência no mundo corpóreo, junto à matéria, utilizando-nos da matéria, desse instrumento. E é exatamente devido a essa dualidade que nós possuímos, espíritos, vivendo na matéria, que Jesus nos fala: não queirais entesourar tesouros na terra, porque esses são tesouros da matéria, que servem à matéria. Mas entesourar para vós tesouros do céu, tesouros espirituais, que servem ao espírito. Porque a matéria tem o seu ciclo vital, nasce, cresce, reproduz e morre, e necessita para isso dos elementos que são da própria matéria, para poder exercer as suas atividades junto à matéria. A necessidade do alimento, da água, do ar, do abrigo, da vestimenta. Mas Jesus insiste: não queirais entesourar para vós
tesouros na terra. Porque sendo o corpo transitório, qualquer tesouro que sirva ao corpo será igualmente transitório. Não levamos o corpo, obviamente, não carregaremos conosco nenhum elemento que sirva ao próprio corpo. Precisamos, portanto, nos esforçar por compreender como adquirirmos esses tesouros do céu. Vivemos experiências terrenas na matéria, utilizando a matéria, para conseguirmos angariar, desenvolver tesouros do céu. Existe um livro de um espírito chamado Irmãs do Fogo. Foi um espírito que, quando encarnado na Terra, auxiliou Kardec durante a etapa de elaboração das obras básicas da codificação. Era uma jovem que vivia na França, sendo talvez aquela que, em maior volume, possivelmente, tenha auxiliado Kardec. Hoje, na condição de espírito desencarnado, oferece-nos os préstimos através da orientação mediúnica. E em uma de suas obras, especificamente, chamada Lírios da Esperança, ela nos chama a atenção no que está contido no primeiro capítulo, chamado Olhai os Lírios. E naquele momento, ela nos conta uma história que conhecemos parcialmente, mas que ela nos apresenta um aspecto espiritual que não era do alcance de nossa visão até então. Ela nos fala que no dia 1º de novembro do ano de 1918, na cidade de Sacramento, encontrava-se em seu leito o apóstolo sacramentano Eurípides Barçanufo. Acometido do vírus influenza, da gripe espanhola, ele então estava nos instantes derradeiros de sua vida aqui na Terra. Ele mesmo já havia previsto para o dia seguinte, na noite anterior, o seu desenlace. Então, enquanto o corpo físico estava ensopado de suor, devido à alta temperatura do seu corpo pela febre, eis que surge em seu quarto uma luz muito exuberante. E daquela luz, uma figura feminina, trajada com vestimentas típicas do povo hebreu de 2000 anos atrás. E aquela figura aproxima-se então de Eurípides e lhe indaga: Eurípides, tu me reconheces? Ao que então, ele, observando a figura meiga, lhe diz: tu és Maria, mãe de nosso Senhor e nossa Mãe Santíssima. E ela então volta-se para ele e fala: Eurípides, eu venho aqui em nome de meu filho conclamar o teu coração generoso para novas empreitadas. Trago a recomendação do pastor, a possibilidade de curar-te, porém está em tuas mãos a escolha pela continuidade das tarefas na terra ou de ingressares em serviços mais nobres do outro lado da vida. Qual escolha tens a fazer? E ele então, recordando-se da fala daquele Espírito, quando da anunciação da encarnação de Jesus, lhe diz a mesma resposta: cumpra-se em mim a vontade do Senhor. E então ela fala: Eurípides, há no mundo atualmente milhares de almas titubeantes que estão obstaculizando o desenvolvimento da boa nova na terra. São espíritos que se encontram presas ao abismo da ignorância, rastejam no mundo e com isso não conseguem fazer com que a vontade do pastor
se cumpra junto à humanidade. São espíritos tíbios, que através de suas atividades têm dificultado que o mundo se desenvolva contento. Estes são lírios que se encontram nas furnas obscuras do mundo, presos ainda ao solo da ignorância. É para estes que Jesus clama o teu coração para o serviço redentor. Tu te recordas, Eurípides, do encontro que tivestes com meu filho? E aí então nós temos que fazer uma pausa, porque lá no próprio livro eles fazem a referência de uma história que muitos de nós já conhecemos, já deveríamos ter ouvido inúmeras vezes. Que certa ocasião, durante o sono físico, Eurípides sentiu-se arrebatado a uma região muito elevada. Encontrava-se ele numa pradaria, num campo belíssimo. E ele, num estado de ventura, por estar naquela ocasião, observa um pouco distante uma figura. E aquela figura atraía a sua atenção. Quem seria? Até que de repente, em aproximando-se mais, ele estanca. Sente dentro de si algo que o impedia de continuar caminhando. Ele observa e baixa a cabeça, sem saber exatamente como deveria portar-se, porque havia reconhecido que estava frente a frente com Jesus. Ele então, envergonhado de sua pequenez, as lágrimas escorrendo de seu rosto, pelo inusitado daquele encontro, ele então não sabia como se portar, se ajoelhava, e de repente, ele ergue os olhos, e vê que Jesus igualmente chorava. Desconcertado pela situação, por não saber como fazer, imaginemos, se estivéssemos frente a frente com Jesus e ele chorava, como queremos nós consolarmos Jesus? E foi mais ou menos o que deve ter sentido Eurípides, sem saber o que fazer, como agir. E ele então, imaginando que algo deveria ser feito, volta-se para o mestre e diz: Senhor, por que choras? E não obtém resposta. Choras por acaso pelos descrentes do mundo? Jesus então fita Eurípides nos olhos com um olhar lindo. Ele diz: não, Eurípides, não choro por aqueles que não creem, porque para eles devemos o nosso amor. Choro por aqueles que conhecem o meu Evangelho, mas não o praticam. E naquele instante, Eurípides sente-se caindo vertiginosamente, desperta no leito, e desde aquele dia, trabalhou de um modo ainda mais incansável no colégio Allan Kardec e na farmácia, para trazer socorro àqueles que estavam em desalento. E foi justamente sobre esse evento que Maria o faz lembrar-se. Recordas-te do encontro que tivestes com meu filho? Esta passagem encontra-se no livro A Vida Escreve. Hilário Silva é que nos conta esse encontro de Eurípides com Jesus. E então, retornando à terra, Eurípides aquece, dizendo que de fato ele ainda se recordava daquele encontro inesquecível com Jesus. Pois bem, o Cordeiro chama-te para que possas, no mundo espiritual, trabalhares por todos aqueles que no mundo conhecem o Evangelho, amam a mensagem do Cristo, mas não as colocam em prática. E adentra nesse instante, naquele mesmo recinto, Bezerra de Menezes, que toma Eurípides Barçanufo pelas mãos, e ambos se dirigem à Colônia Esperança, no mundo espiritual. Somos então conclamados a refletirmos a respeito dessa significação. Jesus, quando nos apresenta no Sermão da Montanha
os comparativos que ele sempre se servia de elementos da natureza, que é filha de Deus, e igualmente nossa mãe generosa, porque ela provê todas as nossas necessidades, através do trabalho incessante da natureza. Alimentamos os nossos corpos, vestimos o organismo físico, podemos nos abrigar, porque ela nos fornece a rocha, o barro que molda o tijolo. Tudo isso temos à disposição graças à natureza, que não nos cobra nada. São os homens que precificam os elementos da natureza. Nós pagamos pelo serviço, não por aquilo que a natureza produz. Nós temos uma conta de tratamento e distribuição de água. Ninguém paga à natureza um boleto pela água. Quem pagou conta de ar esse mês? E conta de sol? Quem já recebeu? A natureza é nossa mãe generosa, filha de Deus, provê as nossas necessidades físicas. E assim, Jesus, utilizando-se dos elementos da natureza, ele nos fala de aves do céu e de lírios do campo. Jesus utiliza-se de elementos da natureza, de flora e de fauna. Mas quando ele fala do animal, Jesus não poderia nos mostrar: observai os carneiros do campo, olhai os peixes do rio. Por que razão Jesus utiliza-se de seres que voam graciosa e livremente no espaço, de um lado para o outro? E por que razão Jesus utiliza-se de uma planta, em especial o lírio, que é um vegetal que possui um bulbo subterrâneo, como se fosse uma cebola, uma batata, que fica abaixo da superfície do solo, de onde saem as suas folhas que buscam a luz, e que no momento adequado produzem flores que embelezam a paisagem onde ela se apresenta. Segundo as palavras de Maria, nós somos os lírios de Deus. Nós somos herdeiros da divindade. Se Deus é a inteligência suprema, nós somos os seres inteligentes da criação. Deus é infinito, nunca foi criado, nunca se acabará. Nós tivemos um início, mas não teremos fim. Deus é eterno, nós somos imortais. Quantas semelhanças possuímos com o Criador? Porque somos feitos à sua imagem e semelhança. Então, se Deus é soberanamente justo e bom, trazemos em nós a essência da bondade e da justiça. Então, por que não a praticamos? Porque ainda somos almas tíbias, ainda presos ao solo do mundo, valorizando tesouros da terra, ao invés de valorizarmos tesouros do céu. Há uma passagem muito bonita, na verdade não é uma passagem, é um relato muito bonito, que nos faz pensar a esse respeito, que nos é trazido por um irmão de Uberaba. Não sei se alguns aqui já ouviram falar. Uma pessoa muito estudiosa, de nome Aloísio Elias. Felizmente, alguns aqui o conhecem. E ele desenvolve na cidade de Uberaba um trabalho muito interessante, com um nome muito pomposo, comprido, chamado Estudo Minucioso do Evangelho de Jesus. Uma metodologia desenvolvida pelos espíritas, aperfeiçoada na União Espírita Mineira, graças ao trabalho de Honório Onofre de Abreu, que se dedicou a esse estudo. Então, Aloísio Elias desenvolve esse estudo na cidade de Uberaba. Como bom mineiro que somos, bons mineiros,
Ao invés de falarmos estudo minucioso do Evangelho de Jesus, simplificamos numa única palavra, ou seja, humilde. Muito mais fácil de especificar. Mas consiste em tomar o Evangelho do Mestre, versículo por versículo, palavra por palavra, extraindo dali a essência profunda que toca os nossos corações igualmente com profundidade. Então, Aloysio Elias, que é professor universitário de História, ele fez em determinada ocasião concurso público para a Prefeitura de Uberaba, para poder lecionar. Ele falava que ele já tinha atingido determinado nível e que ele se sentia incomodado, porque, de certa forma, era um trabalho já consolidado. Poder apresentar as teorias da história, os autores, as obras, para quem já tinha uma formação, para quem já tinha um grau de conhecimento. E com isso ele achava que ele estava num patamar que ele chamava de elevado, no sentido de que ele deveria buscar um pouco mais de simplicidade para a sua vida. Então ele fez o concurso e, diferentemente de boa parcela de nós, ele, quando esteve frente a frente com o mapa das lotações para escolher a escola onde ele ia trabalhar, provavelmente nós escolheríamos a escola mais perto de casa, num bairro com melhor poder aquisitivo, porque talvez as crianças fossem mais educadas, aquela que tivesse mais recursos. E, no entanto, ele, quando se apresentou para escolher a vaga, ele perguntou: vem cá, por acaso vocês não têm escola rural? E lá foi ele, para lecionar do Fundamental 2. Na minha época, era de 5ª a 8ª série. Hoje em dia, do 6º ao 9º ano. E lá foi ele para poder lecionar na escola rural. Feliz da vida. Continua o seu trabalho junto à universidade, mas agora ele tem que desenvolver a linguagem, abaixar-se. E isso ele fala que foi importante. Ter uma postura de humildade, embora ali naquele instante, fisicamente, mas compreendendo o convite espiritual para diminuir-se e colocar-se à altura dos demais para fazer com que eles igualmente possam se elevar. Possivelmente, escola muito seriada. Sabe o que é isso? Um menino aqui está no 6º ano. O do lado dele, no 7º. O outro, no 8º. O professor tem que ir ali, aluno por aluno, para poder ver as dificuldades de cada um. E o Aloysio, no caminho de Uberaba até a escola, ele passa por um campo de girassóis. Quem já viu, sabe o espetáculo. As folhas verdes, contrastando com o amarelo dos capítulos florais, reluzentes à luz do sol. E a questão de 2 meses atrás, nós estamos agora próximo do meado de julho, então, no início, para o meio de maio, eis que ele recebe o telefonema de um amigo do Rio Grande do Sul, para poder contar o que estava acontecendo no Rio Grande do Sul. Então, aquele amigo lhe fala: Aloysio, nós estamos utilizando água de piscina para poder tomar banho, para lavar roupa, fervendo para poder beber, para poder lavar os nossos utensílios. Mas, Aloysio, nós temos piscina em casa. E quem não tem? E ele foi relatando a luta do povo gaúcho naquele instante. E o Aloysio falou que o coraçãozinho dele foi se sentindo opresso, oprimido. Ele falou que ele tinha vontade de estar lá no Rio Grande do Sul para chorar abraçado com o amigo. E aí no dia seguinte, ele envolvido naquela bruma, naquele sentimento da conversa, ele reparou que o campo de girassóis estava completamente seco. É claro que os girassóis têm o seu ciclo de vida, como vegetais
como seres vivos, nascem, crescem, reproduzem e morrem. Mas justamente naquele dia, os girassóis tinham que estar secos. E ele falou que era um chamado da natureza. E quando ele estava, parece que mergulhando naquele processo de tristeza mais profunda, a natureza veio resgatá-lo. Porque ele falou que ele viu uma revoada de aves, psitacídeos, que nós damos diversas denominações: papagaios, louros, maritacas, maracanãs, mulatas, e que foram no campo de girassol, porque nós sabemos o que atrai aquelas aves? A semente do girassol. Então elas foram ali para se alimentar e se fartaram, e depois de fartarem-se, elas alçaram o voo livremente, singrando os ares. E nós sabemos, porque nós já vimos essas aves próximo de nossas casas, no alto do poste, em cima de um telhado, e a plumagem delas é verde. Só que poucas vezes nós tivemos a oportunidade de ver essas aves em pleno voo e observarmos que a parte interna das suas asas tem plumagem amarela. Então ele fala que naquele instante, saindo dos girassóis secos, ele via as aves com o seu verde e amarelo a tomarem altitude. E ele falou que a natureza parecia convidá-lo a observar que por trás da morte, da planta seca do solo, agora elas alçavam voos maiores, livres pelo espaço. Nós somos os livros de Deus. Somos titubeantes, muitas vezes. Precisamos aprender, nós que somos os seres inteligentes da criação, precisamos aprender com um simples vegetal que nem tem discernimento, que nós devemos servir em qualquer condição. Porque o lírio, que jaz subterraneamente na profundidade do solo, na escuridão, ele busca romper a carapaça e procurar a luz. O lírio, quando floresce, ele pode servir no quarto da maternidade, através de um vaso, quando a criança tenra acaba de nascer, iniciando sua existência. O lírio pode servir no buquê da noiva, talvez no dia mais feliz da sua existência. O lírio é capaz de servir, ornando a coroa de flores que será depositada no túmulo quando o espírito abandona o corpo físico. O lírio serve sem impor condições. O lírio aceita a sua condição de lírio. Ele não deseja ser orquídea ou rosa. Ele aceita como foi criado por Deus e serve incessantemente segundo os recursos que Ele mesmo dispõe. Nós somos os lírios de Deus. Aquilo que Deus possui em grau infinito, nós temos em potencial. Precisamos tão somente romper com a obscuridade do sol do mundo e observarmos, ao buscarmos a luz, que todos podemos crescer, temos um processo ascendente, a fim de que no auge de nossas existências possamos florir, enfeitar, perfumar o jardim do mundo, sem precisarmos competir com ninguém, sem querermos ser mais do que somos. Nós somos os lírios de Deus. E naquela ocasião, em que nós observarmos
à distância, o Rio Grande do Sul, passando por difícil provação física, nós, os demais habitantes do Brasil, falantes de língua portuguesa, também fomos conclamados a passarmos por uma prova. Eles, de natureza física e moral, a nossa, de natureza moral. Porque nos mostram os historiadores que o Brasil é hoje a congregação de pessoas que falam a língua portuguesa na América, os lusófonos. Somos o único país que fala a língua portuguesa. E todos os que falam língua portuguesa estão unidas numa única nação. Diferentemente dos outros países da América Espanhola, nós não nos tornamos uma república de carne. Formamos, inicialmente, uma monarquia. E os historiadores são unânimes em dizer que, graças a isso, formamos uma unidade nacional. Porque os países de língua espanhola fragmentaram-se. Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai, Peru, Bolívia, Equador, Venezuela, e assim por toda a América Central até chegar ao México. Todos têm a unidade linguística, o espanhol, mas fragmentaram-se. Nós temos a unidade linguística e nos mantivemos como país, como nação. Naquele instante nós observávamos os jornais e dizíamos, comentando uns com os outros, os nossos irmãos gaúchos. O que nos leva a pensar, e se o Brasil tivesse se fragmentado? Se o Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais fossem países distintos, nós diríamos os nossos irmãos do Rio Grande do Sul? Se ao invés de ser no Brasil, tivesse sido no Uruguai, na Argentina, nós diríamos os nossos irmãos uruguaios, os nossos irmãos argentinos? Nós nos mobilizaríamos com a mesma intensidade? Então, quando nós somos chamados, naquele instante, na prova coletiva moral, porque todos nós brasileiros passamos, todos, sem exceção, estivemos expostos a essa prova. E tivemos diferentes reações. Nós tínhamos então naquele instante um chamado, através da necessidade física de alguém, para podermos desenvolver valores melhores. Nós fomos chamados a fornecermos tesouros da terra, a fim de que pudéssemos angariar tesouros do céu. Porque diante da necessidade alheia, nós nos comovemos. Nós sentimos, choramos junto com eles. Naquele momento, nós desenvolvemos a compaixão. Algo que já estava adormecido no coração do povo brasileiro. Compaixão tem a ver com compadecer. Padecer com. Padecer junto. Nós sofremos juntos com o sofrimento dos irmãos do Rio Grande do Sul. Porque nós víamos as pessoas que tiveram as suas vidas todas, tudo aquilo que puderam construir ao longo de uma existência, ser levado pelas águas. Crianças sem escola, mães sem maternidade, cachorros e cavalos sem abrigos. A história de uma vida inteira construída por casais ter sido levada, as memórias, tudo levado pelas águas. E nós nos compadecemos. Deixamos que o nosso coração falasse mais alto.
Jesus chorou quando seu primo João Batista foi decapitado. Jesus chorou junto a Marta e Maria no episódio da falsa morte de Lázaro. Nós choramos quando vimos o resgate dos animais, das crianças, do cavalo caramelo no alto do telhado. Nós choramos porque nós vimos pessoas que precisavam beber água, embora estivessem cercados por água, mas a água tinha cheiro de morte. Nós choramos com a necessidade dos outros. Mas não foi apenas a compaixão que nós desenvolvemos, porque nós não ficamos apenas na contemplação. Nós tivemos um momento recente, por favor, não observem isso como qualquer tipo de propaganda política, apenas para refrescar nossa memória. Nós tivemos momentos recentes, na última década, em que nós brasileiros fomos à rua para reivindicar, para pedir, dizendo: o gigante acordou. E 2 meses atrás, nós estávamos nos mobilizando para doar, não para exigir. Talvez ali o gigante tenha acordado do seu sono, da sua inércia. Talvez ali naquele instante, nós como líderes de Deus, que estávamos subterraneamente colocados abaixo do nível do solo, começamos a lançar as nossas folhas em busca de luz. Então, da compaixão, nós desenvolvemos outros sentimentos. A solidariedade. Porque nós não ficamos apenas na contemplação. Mobilizamos os nossos recursos, muitos, poucos, não importa, para poder atender a quem não tinha com que ser atendido. E aí a gente recorda algumas coisas que estão colocadas no Novo Testamento, mais especificamente João, na primeira epístola, quando ele diz assim: porque alguém, possuindo os bens desse mundo, olha o seu irmão em necessidade e não lhe socorre, como poderá estar nele o amor de Deus? Amor de Deus. O amor de Deus pelas suas criaturas. Nós conseguimos conceber o que vem a ser isso? O amor de Deus pelas criaturas. Alguém aqui já teve criança pequena? Ou filho? Ou neto? E já deu banho nessa criança? Sabe quando a gente tempera a água para dar banho na criança? Que a gente vai lá e se assegura, não está nem muito quente, não está frio demais. E a gente aconchega a criança no colo e vai aproximando devagarzinho daquele calor envolvente, relaxante, que toma conta de nós. Isso, talvez, seja um pálido exemplo a nos mostrar como é o amor de Deus por cada uma das suas criaturas. Um amor envolvente, que nos abraça, que nos afaga, que nos aquece, que nos nutre diariamente. O amor de Deus por suas criaturas. E Paulo vem nos falar na Epístola aos Gálatas, porque quando vos ajudeis uns aos outros no momento de sofrimento, nisso estáis realizando ou cumprindo a lei do Cristo. Então, naquele instante em que nós fomos chamados a servir segundo as nossas possibilidades, teve gente que doou muito, teve gente que doou pouco, mas teve gente que fez igual a viúva, que doou 2 moedinhas,
que lhe faziam falta para poder socorrer quem não tinha nem 2 moedinhas naquele instante. Nós nos mobilizamos de acordo com nossas possibilidades. E quem não tinha nada para doar, doou seu tempo. Talvez o artigo que nós estejamos nos tornando mais avarentos ultimamente, de nos fornecermos o nosso tempo para poder ouvir ou consolar o outro. Naquele instante, nós utilizamos os recursos da natureza. Nós doamos água, nós doamos alimento, nós doamos agasalho, o que estava ao nosso alcance, para minimizar o sofrimento de um filho de Deus, como nós. Gente que nós não conhecemos, que não sabemos o nome, que nunca vimos o rosto, que não é mineiro. Gente como nós, filho de Deus. E nós servimos a quem precisava. Naquele instante, nós mobilizamos os recursos que estavam ao nosso alcance. E quem não tinha nada para dar, doou suas palavras através de cartas. E quem não sabia escrever, fez desenhos para encher de esperança e consolar quem estava sofrendo. Nós desenvolvemos tesouros do coração, saindo da condição de almas tíbias para nos tornarmos cristãos. Mas infelizmente, nem todo mundo se matriculou nessa escola naquele instante. Porque apesar do sofrimento, teve gente que aproveitou aquele instante para saquear as casas abandonadas. Teve gente que aproveitou que as moças e as crianças estavam expostas nos abrigos para poder molestar as moças e as crianças. Teve gente que aproveitou a perda das colheitas para majorar os seus preços preventivamente. Teve gente que aproveitou a situação para poder filmar, fotografar e lacrar nas redes sociais, porque este é um ano eleitoral. Enquanto nós buscávamos tesouros do céu, ainda tinha gente buscando tesouros da terra. E para eles, nós vamos desenvolver o nosso ódio? É claro que não. Porque isso não é um tesouro do céu. Para eles, que ainda são os lírios que não desabrocharam, que não surgiram da escuridão do solo, para eles nós vamos desenvolver igualmente um outro tesouro do céu, a misericórdia. Porque eles é que tinham o coração miserável naquele instante e não perceberam o chamamento que a vida estava nos falando para que nós pudéssemos fazer algo melhor, algo diferente. Somos os lírios de Deus. Somos conclamados pelo Mestre a podermos nos espalhar por este mundo, a podermos nos desenvolver, crescer, florescer, perfumar e embelezar o jardim do mundo, que é o jardim do Senhor, fazendo a parte que nos compete fazer, sem esperarmos que do lado exista alguém florescendo mais ou menos, perfumando em maior ou menor intensidade. Precisamos tão somente cumprir aquilo que está inscrito em nosso DNA divino, em nossa imagem e semelhança de Deus. Desenvolvermos a bondade e a justiça, para nos tornarmos verdadeiramente cristãos e seguirmos aquilo que Jesus nos disse: os meus discípulos serão conhecidos por muito amar. Que, portanto, possamos ter os olhos abertos
para que a cada dia, cada amanhecer, a semelhança de gerações, busquemos a luz e o calor do sol, para podermos florescer em abundância, alimentarmos quem tem fome, vestirmos os nus, descedentarmos os sedentos, abrigarmos os que estão perdidos, porque nisso consiste a lei do Cristo. Que o Senhor, portanto, nos ajude a transformarmos o mundo em um jardim florido, repleto de belezas e de alegrias, e espargimos o perfume do amor onde quer que estejamos. A todos, muita paz.